Olá, boa noite. Agora sim, estamos no ar com mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, agora ainda em fase experimental também aos sábados. E hoje, nesse novo horário, um pouco com uma correria pelo conjunto das atividades que nós tivemos ao longo do dia de hoje, importantíssimas, mas estamos por aqui e nesse horário especial no dia de hoje, chamando você para assistir o Jornal da Noite, que agora vai ao ar de segunda a sexta, aqui na Causa Operária TV, e aos sábados com os plantonistas aqui do Diário Causa Operária, da Causa Operária TV. Então, hoje nós estamos aqui no plantão do Diário e do Resumo do Dia, eu e o companheiro Davi, do Rio de Janeiro. Boa noite, Davi. Boa noite, Toninho. Boa noite, companheiros. É um prazer enorme estar aqui participando do resumo do dia. E nós hoje vamos debater aí os principais assuntos da semana. E estamos aí para isso. Antes de mais nada, eu gostaria de falar com os companheiros para eles se inscreverem aí no canal Casa Operária TV, uma imprensa independente e revolucionária. E se puderem contribuir com o crescimento dessa imprensa revolucionária e independente, temos valores bem módicos aí, em torno de R$ 8,00, R$ 7,99 por mês. E dá um like aí, botar o dedão aí, dá um joinha aí no nosso vídeo para que isso seja compartilhado da forma mais ampla possível. Ok, eu começo também pedindo a vocês que estão por aqui nos acompanhando, já que nós estamos num novo horário e a divulgação foi pequena, compartilhe aí o link do nosso canal nas redes sociais, chame o pessoal, avisa para todo mundo que o resumo do dia hoje está em novo horário. Para vocês que estão nos assistindo ao vivo aí, o nosso boa noite, para aqueles que vão assistir também depois no horário que melhor lhe convier, né, como é possível fazer aqui com os programas da Causa Operária TV, que você pode assistir, né, a qualquer momento, ficam gravados aqui à sua disposição, né, no nosso enorme arquivo, né, de programas que vai crescendo cada vez mais aqui a programação da Causa Operária TV. Bom, o nosso programa de hoje tem como destaque a passagem, a celebração amanhã, 1.000 dias do governo Bolsonaro. Né? E ninguém aguenta mais. Né? Recorde de fome, de morte e de miséria, a situação econômica aí totalmente fora de controle. Bom, e nós vamos falar desses temas, vamos destacar aqui hoje. Vamos falar também da situação da PEC 32, que foi aprovada na comissão especial da Câmara dos Deputados, e tem gente que quer que os deputados que votaram contra os servidores públicos, 12 milhões em todo o país, e contra o povo brasileiro, já que a PEC abre caminho aí para uma destruição total dos serviços públicos no país, que essas pessoas que votaram a favor dessa proposta e seus partidos participem do ato da esquerda. Então, nós vamos discutir também aqui esse tema. Vamos falar aí da demissão de mais de 15 mil motoristas do Uber, né? Depois da demissão realizada pela empresa, das plenárias das atividades do Bloco Vermelho que estão acontecendo nesse final de semana. Hoje algumas já foram realizadas e amanhã um dia intenso de atividades em todo o país, a preparação dos setores classistas e combativos para o dia 2. Bom, e destaque internacional o governo Biden querendo usar a prisão de Guantánamo para alojar ou entulhar, a gente poderia dizer, imigrantes haitianos, depois da enorme crise na fronteira entre o México e Estados Unidos. Então, você que está por aí, acompanhe, né, participe aqui, mande aí a sua mensagem, compartilhe o link do nosso programa aí com os amigos, avise o pessoal que o resumo do dia hoje está começando mais cedo, né, mas vai ficar à disposição para você assistir, para quem quiser assistir, no horário que melhor lhe convier. Bom, vamos lá então para a nossa pauta, né? Pauta mais curta, hoje, sábado, né? O pessoal aí envolvido em muitas atividades. E, bom, mas vamos começar por um tema muito importante. Destaque agora à noite, né? Na imprensa alternativa, principalmente,
Lula participou hoje, ao lado do ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, de atividades de campanha aqui na cidade de São Paulo, um encontro, né, realizado aí, por apoiadores da candidatura do ex-prefeito paulistano e ex-candidato à presidência da República em 2018, né, e encontro com setores da periferia, né, chamados movimentos periféricos, né, o encontro organizado aí que contou com a participação do Lula e do Haddad. Bom, no encontro, o Lula procurou aí fazer aí campanha, né, defender a candidatura do ex-prefeito Fernando Haddad, né, dizendo que ele na presidência da República e o Haddad na frente do governo de São Paulo, formariam uma dupla imbatível, né? Nas palavras do Lula, será uma coisa fácil. Imagina se a gente teve sucesso governando o Brasil com Serra, governador, e o Alckmin sendo governador, imagina como vai ser fácil governar o Brasil tendo você como governador de São Paulo. Bom, um primeiro aspecto que chama atenção, né, obviamente, a enorme ilusão, né, que as pesquisas alentam em setores do PT de que vai ser fácil ser eleito, né? Porque nesse momento as pesquisas apontam aí a liderança do ex-presidente Lula. Essa semana, inclusive, as pesquisas chegaram a apontar aí a pesquisa do IPEC, né, o instituto que nasceu do racha do Ibope, né, da antiga diretora técnica do Ibope, apontaram aí o presidente Lula com a margem folgada, ganhando, inclusive, com os resultados apontados na pesquisa, no primeiro turno, já que o Lula tinha mais do que a soma de todos os outros candidatos juntos. Bom, também em São Paulo, o ex-prefeito Fernando Haddad aparece aí praticamente empatado com o ex-governador Geraldo Alckmin na disputa pelo governo de São Paulo. Bom, infelizmente, pesquisa é pesquisa, ainda mais há um ano das eleições, né? E esse clima de otimismo que as pesquisas procuram induzir não correspondem, obviamente, né, à realidade, aos planos, né, que a burguesia prepara para enfrentar e atacar duramente os candidatos do PT. Mas nós queremos destacar aqui, em meio a essa notícia, né, um outro dado importante, que é o fato de que um importante dirigente do PSOL, Valério Arcari, que foi dirigente por vários anos aí do PSTU, nós temos imagem deles aí, do Valério Arcari. Se a produção conseguir coloca para a gente a imagem do Valério Arcari. A gente tem a imagem também do encontro do Lula com Haddad. Então, e esse dirigente, o Valério Arcari, escreveu aí uma nota publicada, se não me engano, na revista Fórum, né, onde ele procurou expressar claramente a política do PSOL no momento em que o PSOL realiza, nesse final de semana, o seu Congresso Nacional, né? Segundo as palavras do próprio Arcari, na nota escrita para ele, 7 notas sobre o Congresso do PSOL, está publicado lá no site da Fórum, né? E o Valério Arcari deixa bastante claro que o apoio do PSOL ao Lula, primeiro que não é um apoio que está definido de fato, já que o PSOL está aprovando uma política de deixar as coisas para definir claramente a situação no próximo ano. Mas, né, em algum momento, o Valério Arcari, que foi dirigente do PSTU, né, da época que o PSTU era a favor do fora todos, ele mesmo defensor ardoroso dessa política, que dizia que, inclusive, que no Brasil não havia a menor possibilidade de golpe, né? Eu me lembro de ter participado pessoalmente de debates com o Valério Arcari, em que ele falava que ninguém queria o golpe. Os militares não queriam o golpe, o Japão não queria o golpe, os Estados Unidos não queriam o golpe, então, portanto, não haveria possibilidade de golpe. Bom, mas o Valério Arcari agora parece que está interessado num outro tipo de golpe, né? Ele fala claramente no seu documento
de que o apoio, o possível apoio do PSOL à candidatura do Lula precisa ser compensado, né? Essa é a palavra utilizada pelo dirigente do PSOL, né? E essa compensação ele relaciona diretamente a um possível apoio do PT à candidatura do Boulos em São Paulo, né? Que ele defende, que ele acha que é uma grande coisa ter sido feito aí o lançamento do bolo, e o PSOL, o Valério Arcari, defende aí a candidatura, não só a candidatura do Boulos, como a necessidade de que o PT dê uma compensação ao PSOL, apoiando a candidatura do Boulos em São Paulo. Então, é bom lembrar o seguinte: o Boulos teve 500 mil votos na eleição para presidente em 2018. Então, a troca, né, desse candidato, está aí, ó, o Valério Arcari, né, quando dirigente do PSTU. O Valério Arcari ele quer trocar o apoio de um candidato de 0,5% dos votos do país pelo apoio do PT do Lula à eleição do Boulos para governador em São Paulo. Simplesmente o segundo maior cargo, o segundo maior orçamento do país. Parece uma política totalmente desmedida, né? Quer dizer, não faz assim, não tem o menor cabimento, né? E demonstra claramente que, na realidade, essa tática está vinculada a uma estratégia de setores do PSOL que querem usar uma eventual negativa do PT de apoiar o Boulos como um pretexto para não apoiar o Lula, né? E setores aí que, inclusive, estão se engraçando com o próprio Ciro Gomes, né? Tem imagem aí do Ciro com o Boulos, né? É bom lembrar que muitos setores do PSOL são defensores ardorosos da Frente Ampla, né, de a política de aliança com setores da esquerda, e já tiveram aí em discussões, o próprio Boulos, né, tiveram aí participando de discussões com o Ciro Gomes, que está, né, inclusive com esse olhar encantador aí do Boulos para o Ciro Gomes, olhar que muita gente gostaria de ter aí da sua namorada, do seu namorado, né, um olhar realmente muito encantado, né, invejoso. Então, bom, voltando, deixando a brincadeira de lado, o fato mostra de que as coisas tem muita água para rolar debaixo da ponte, como diz o ditado, e que a política do PSOL, né, é só um dos aspectos, né, de tudo aquilo que está ainda para vir aí contra a própria candidatura do Lula, né? A própria candidatura do PSOL em São Paulo é parte do esquema para ajudar a burguesia a dividir os votos do PT no principal reduto eleitoral do país, né? A exigência, né, de que o Haddad apoiasse o Boulos já seria um absurdo. O Haddad está na frente das pesquisas, tem o dobro da intenção de votos é um candidato tradicional do PT, foi candidato à presidência da República, teve 47 milhões de votos contra 500 mil do Boulos, né? E há muita gente falando, não, mas o Boulos foi muito bem votado na eleição da prefeitura em São Paulo. Bom, quem conhece um pouquinho da situação sabe que foi uma armação em que a direita trabalhou arduamente para tirar o PT da jogada. O PT colaborou lançando um candidato secundário na disputa, o próprio Haddad não participou da eleição, o que facilitou o terreno da burguesia, que fez campanha, que escolheu, né, o Boulos como o candidato preferido da esquerda. Né? Uma tática comum da esquerda, da burguesia, da imprensa capitalista, que adora escolher, né, quem é o melhor candidato da esquerda, o melhor candidato para ela. Né? Bom, para fechar esse tema sobre o Boulos, o episódio acontece numa semana em que o movimento que ele dirige, o MTST, esteve envolvido, né, agora mesmo na sexta-feira, numa chamada ocupação, né, da Bolsa de Valores, que foi nada mais do que um passeio turístico, uma visita à à Bolsa de Valores de São Paulo, onde os militantes do MTST entraram numa área permitida,
ao público, né, permaneceram lá por alguns minutos, né, de maneira consentida, sem nenhum atrito com a segurança ou a polícia, seja lá o que for, e ainda ganharam de presente, né, da imprensa capitalista toda uma divulgação favorável à iniciativa. Né? Teve entrevista com a imprensa capitalista bem diferente da maneira como trata os verdadeiros ocupantes, aquelas pessoas que se mobilizam para ocupar terra, para ocupar terrenos vazios na cidade. Os ativistas do MTST foram entrevistados pela imprensa capitalista, que não chamaram eles de invasores, né, não chamaram de arruaceiros, mas trataram como manifestantes, né, e deram as páginas do seu jornal e até na televisão para que os liderados por Bolos, né, tivessem aí, ocupassem o espaço. Está evidente, né, que a burguesia está preparando aí toda uma divulgação favorável ao Bolos e a própria manipulação das pesquisas. Logo, logo, é bem possível até que a gente veja aí em algumas pesquisas o Bolo encostando no Haddad, né, para aumentar a pressão, né, a favor de que o PT cometa o suicídio político, que seria retirar, por exemplo, a candidatura do Haddad, prometer apoio ao Boulos ou coisa que o equivalha, né, uma situação sem pé nem cabeça. Né? E deixo claro até porque a gente não tem nenhum compromisso nem com um candidato nem outro. Né? Nós achamos que são dois candidatos pequeno-burgueses que não são representativos da luta dos trabalhadores, totalmente diferente do Lula. Mas é evidente que o que nós temos aqui é uma tática, né, uma operação política, não só do PSOL, né, mas de setores da burguesia que querem, por um lado, enfraquecer a candidatura do Lula e, por outro, e muito importante, garantir, né, que em São Paulo continue no governo um tucano, como já acontece há quase 30 anos. Seja um tucano do grupo do atual governador João Dória, seja um tucano do grupo liderado nesse momento pelo Geraldo Alckmin, né, que já governou o estado de São Paulo por 3 mandatos, né, nos quase 30 anos que o PSDB esteve à frente aí do governo do estado, destruindo tudo, né, destruindo a saúde, destruindo a educação, privatizando, entregando tudo, etc, etc. Bom, seguindo na nossa pauta, o resumo do dia fala agora sobre a direitista política identitária, né? A crise aí entre contra a campanha, a verdadeira campanha contra o ator José de Abreu. E a Tabata do Amaral está propondo o cancelamento do José de Abreu. Como é que é isso, Davi? Pois é, né? Mais uma vez a ideologia identitária servia na direita, né? O Zé de Abreu ele apenas retuitou, né? Porque, convenhamos, a Tabata Amaral ela é uma representante do Lema, né? Ela de esquerda não tem nada, na verdade ela é uma farsa, né? Uma fabricação aí do imperialismo estadunidense, e ela vem atacando aí de forma consequente os direitos da classe trabalhadora, né? Ela foi a favor da reforma da Previdência, ela é a favor da reforma administrativa. Aí o Zé de Abreu, né? Ele é esquerdista, ele discordou, né? Ele teve uma mulher, no Twitter falou que se encontrasse a Tabata Amaral na rua, que ia encher ela de soco. Aí o Zé de Abreu retuitou. Então, isso aí foi usado aí pela direita para cancelar o Zé de Abreu, né? Sendo que ele não fez ameaça nenhuma, ele só retuitou. Assim, é uma forma como ele se expressou diante do absurdo desse, né? Não dá para esperar que a pessoa fique. A pessoa que realmente é de esquerda fique olhando essas coisas, essas barbáries desses embusteiros aí da política nacional e fiquem aí batendo palma, né? Então, há uma campanha aí contra o Zé de Abreu para cancelar o Zé de Abreu, né? Essa campanha do identitarismo está sendo utilizada aí contra o PT também, né, Toninho? O pessoal está querendo cancelar o PT aí de qualquer maneira. Então, mais uma vez, é a política reacionária, né? Uma importação aí das universidades norte-americanas para sabotar, né, a luta de classe, né, da esquerda.
Toninho, você está sem áudio. Falha nossa. Bom, vamos em frente na nossa pauta, agora destacando a questão da inflação, né? Essa semana, dados divulgados pelo IBGE acerca do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, né, apontou que a prévia da inflação para o mês de setembro subiu para 1,14%. Né? Só para a gente ter uma ideia, esse número é o maior índice para um único mês desde a implantação do Plano Real. 27 anos. Né? Bom, e além da marca histórica, e que é muito simbólica, né? Maior inflação para o mês de setembro em 27 anos, ele sinaliza, né, esse índice de setembro está sinalizando a perspectiva de uma inflação anual, a inflação anual acumulada ultrapassou a marca de 2 dígitos, né, chegando aí ao número de 10,05%. Né? E sem perspectiva de regressão, né, o que leva aí a uma perspectiva de aumento e disparada de inflação, não só nesse momento, mas de maneira mais acentuada ainda nos próximos meses. A situação, ela, infelizmente, não reflete, né, toda a gravidade da situação, já que os índices, os preços apurados aí pelo INPC-A, eles têm uma incidência ampla, né, e que não reflete o sofrimento provocado pela alta dos preços entre a população com salário mais baixo, que é a imensa maioria do país. Né? Mas, de qualquer maneira, os dados apontados pelo IBGE são muito preocupantes. Para a gente ter uma ideia, dos 100 preços pesquisados nesse índice pelo IBGE, 70% deles subiram. Né? Vocês têm a imagem aí, mostrando, inclusive, a situação, ela mostrou alta em todas as regiões pesquisadas, né? Então aí a lista das capitais, né? E apontando, como eu disse, para um acumulado de 10,0%, 0,5% ao longo dos últimos 12 meses. No ano, a alta inflacionária até o começo de setembro já ultrapassou a marca de 7%, né? E vocês têm a evolução mostrando que há uma tendência, né, que vem desde o ano passado, aí, de agosto do ano passado, de 0,23, a marca de setembro de 1,14, né, tem um aumento aí de mais de cerca de 600% na inflação. Né? Quer dizer, é uma elevação muito drástica. Bom, mas como eu dizia, não pior é que não é tudo, né? Porque quem puxa o carro-chefe dessa alta nesse mês, nos meses anteriores, foi a alta da conta de luz. Nesse mês, é a alta dos combustíveis. Né? Mas, no acumulado do ano, a gente tem aumentos aí de mais de 40% dos combustíveis, gasolina à frente deles, mas outras altas acompanham, como é o caso principalmente dos alimentos, né? Também com aumentos, em alguns casos, até de mais de 70% ao longo desse período de um ano. E, bom, isso numa situação em que mais da metade da classe trabalhadora brasileira ou está desempregada ou está vivendo de bicos, né? Não tem emprego regular nesse momento, o que leva a que um trabalhador, né, que já tinha dificuldade para sustentar a si e a sua família, agora está tendo que sustentar mais gente, obviamente, porque o pessoal está desempregado. Né? Aí você tem o irmão que não trabalha, às vezes o cunhado, né, que tem que trazer, leva aí que o pessoal está tendo que morar junto, ou ajudar a sustentar aquele socorro, aquela solidariedade forçada, né, que existe aí nas famílias trabalhadoras. A situação de degradação econômica, ela é acompanhada aí, de outros acontecimentos aí da maior gravidade. É o caso da fuga de capitais do país, que se acelerou enormemente, né? E, ao contrário, né, da campanha publicitária
que havia da imprensa capitalista, dos chamados analistas econômicos, de que a tendência era de uma rápida melhora da situação no segundo semestre desse ano. Nós já estamos em setembro e nada disso se verifica, né? Bom, essa situação está levando aí a uma revisão da perspectiva inflacionária até o final do ano, bem como, né, já a perspectiva de que o país, o PIB brasileiro, ou não cresça, ou cresça 0,5%, ou seja, quase nada, né, uma situação de retrocesso. Os bancos estimaram aí uma análise divulgada também nessa semana que a situação ela pode ficar ainda pior se o país caminhar para um apagão, né? Lembrando, inclusive, o começo desse século, né, lá nos primeiros anos dos anos 2000, 2001, 2002, quando, no governo Fernando Henrique Cardoso, o país esteve submetido aí a um apagão pela crise energética, né, e que levou a um retrocesso, a uma queda no PIB de 1,5%. Né? Isso aqui, essa situação, os bancos divulgaram essa semana, o Banco Itaú particularmente, um relatório apontando, né, que se a crise, a chamada crise hídrica, que na realidade é a crise da política, da degradação da política dos serviços públicos, da falta de investimento na área de energia, resultado do processo de privatização, né, de todo o sistema elétrico brasileiro, que agora tende a se agravar com a entrega que está prevista e que foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Congresso, da Eletrobras, né, que ainda tem o controle aí sobre cerca de 33% da produção de energia no país. Quer dizer, é uma política de devastação econômica, né, que explica também o tamanho da crise política. Né? Muita gente procura indevidamente relacionar a crise política à personalidade do Bolsonaro, né, aos humores desse ou daquele agente político, quando, obviamente, que a crise política é resultado direto da degradação econômica, né, da disputa entre os setores da burguesia, que querem esfolar os trabalhadores, como é o caso da inflação, que representa uma expropriação da população mais pobre, que é tirar de quem não tem para dar mais para quem já tem muito. Né? Então, essa situação também encerra aí uma situação explosiva, né, pela tendência dos trabalhadores e da população em geral a se revoltarem com essa situação, e ela tende a se agravar, e nós vamos ver isso aí no próximo período, com certeza. Bom, seguindo na nossa pauta, vou passar para o companheiro Davi destacar aí a situação do Ministério Público, que resolveu apontar Carlos Bolsonaro como beneficiário final, ou seja, em outras palavras, chefe, né, de uma organização criminosa. Com você, Davi. Mais uma notícia aí da família Bolsonaro envolvida em esquemas aí de rachadinha, né? Isso já vinha sendo apresentado aí até pela mídia a imprensa capitalista, a imprensa golpista, com o objetivo de sangrar um pouco o governo Bolsonaro, né? Até que a direita conseguisse articular um candidato da terceira via, né? Então isso aí já está sendo utilizado aí já há um tempo. Todos já sabem, né, que na família Bolsonaro, tanto o Bolsonaro como os filhos estão envolvidos aí até o pescoço em esquemas de desvio de verba, né, de rachadinha. E isso aí tem vindo à tona, né? E pelo que o Ministério Público tem apontado, o Carlos Bolsonaro, né, o Carluxo, ele é o cabeça do esquema, né? Isso coloca abaixo aí toda a propaganda, né, da extrema-direita acerca da suposta idoneidade, né, do Bolsonaro e da família dele, né, que seria um governo contra a corrupção, o que demonstra que, na verdade, foi uma verdadeira farsa, né? E uma farsa que foi sustentada aí pela imprensa capitalista, né, imprensa golpista, e essa farsa custou muito caro, né? Porque a própria base eleitoral da direita, né, que ficava ali concentrada em torno do PSDB, evoluiu mais à direita, e agora quem ocupa essa margem aí é o Bolsonaro, né? Então isso aí foi
foi um cálculo errado da direita. Mas isso aí só destaca o fato de que a família Bolsonaro não é nada contra o sistema, né? O Bolsonaro veio aí como um candidato antissistema, né? Mas, na verdade, ele faz parte do sistema. Ele é, digamos assim, ele é o baixo clero do sistema. Ele é o setor mais débil do sistema. Então, isso é importante para que se desconstrua essa imagem aí de combate à corrupção, que, na verdade, esse combate à corrupção é a verdadeira face, assim como a gente viu na questão da Lava Jato. Toninho, não mudando de assunto, né? Quer dizer, mudando um pouquinho de assunto, mas só para lembrar que o governo Bolsonaro, além de doar mais de R$ 1 trilhão para os bancos, né? Logo no início da pandemia, ele acabou aí, a população está passando fome, né? Em São Paulo, aí, tanto o Bolsonaro quanto o Dória, né? O Dória também parece que ele se inspira muito no Bolsonaro, né? À toa que ele veio como Bolsodória, né? Nas eleições passadas. Antes ele tinha colocado pedras aí embaixo dos viadutos para as pessoas que moram na rua não se abrigarem, né? Que é uma política bem típica da direita dita civilizada. Então, esses sujeitos aí estão aí unidos para promover, na verdade, uma política de terra arrasada, né? É importante destacar que essa política da terceira via é a mesma política do Bolsonaro. Ok, antes da gente seguir na pauta, mandar aqui um abraço para os nossos amigos internautas que acompanham a nossa transmissão, em especial para o Ao Vivo e para o Sou Eu, que contribuíram aqui, mandaram suas figurinhas, seus stickers aí, contribuindo, ajudando a sustentar aqui o nosso canal. Um salve também para os membros da Causa Operária TV, o pessoal que aparece em verde, né, com o nomezinho em verde aqui no chat do nosso canal no YouTube. Né? Muito obrigado aí pela participação. E você também pode tornar-se membro, né, e contribuir regularmente para sustentar essa imprensa combativa revolucionária. Então, o nosso boa noite para Ana Matos, para Vera Araújo, para o Dom Baes, também um salve para o Nelson Ouro, participando aqui conosco, a Renata Diniz, também participando a nossa companheira Angelina Dias, lá de Campinas, a Maria Aquino, o LC29, a Monique FC, não sei se é Futebol Clube, e a Maria Aquino. Para todos eles e para todo mundo que está participando aqui conosco, né? Um forte abraço, obrigado aí pela participação. Compartilhem, continuem compartilhando aí o link, avisando o pessoal que hoje, né, sábado, o resumo do dia está começando mais cedo. Né? Estamos aqui fazendo uma experiência, já que é a segunda semana que o resumo do dia vai ao ar aos sábados. Né? A partir de agora, toda semana, nós vamos experimentar com vocês, ouvir a opinião dos nossos amigos internautas aí sobre o horário, né? Se é possível, se o melhor é no sábado. Agradecer justamente a LC29, né, que mandou aí o superchat também, participando aqui conosco. Bom, e vamos seguindo na pauta, e você vai mandando aí a sua opinião, compartilhando conosco, lembrando que amanhã tem resumo da semana a partir das 20h30, né? Fechando a série da semana, você tem resumo de segunda a segunda. De segunda a sábado, resumo do dia, e no domingo, o resumo da semana, a revista semanal da Causa Operária TV. Bom, na nossa pauta agora, vamos destacar o caso da aprovação nessa semana também da PEC 32. Né? E aí a gente trouxe, vamos ver se a produção consegue colocar aí algumas imagens para a gente, né, que a gente queria destacar alguns grupos de deputados que votaram a favor da PEC. Só para lembrar, a PEC 32, né, ela vem aí um feroz ataque contra quase 12 milhões, pode deixar a imagem, 12 milhões de servidores públicos. Né? Nós vamos mostrar alguns cards. Esse aí é do estado do Rio Grande do Sul. Né? Os gaúchos, que aí começaram a aparecer na internet, principalmente a partir dos sindicatos, né? Denunciando aí os vereadores que já na comissão, dos deputados, que na comissão especial votaram a favor da PEC. Então, no caso do Rio Grande do Sul, vocês vejam aí
deputado do PSDB, do MDB, né, PTB e do PL. Bom, a direita, normal, os bolsonaristas, a direita, todo mundo. Bom, mas aí a gente começa a ver, já no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem gente aí do PSDB e do MDB. Tem mais. Pode trocar a imagem, produção. Bom, e enquanto isso, vou falando, né, que a PEC ela prevê redução de até 25% dos salários dos servidores públicos. É bom lembrar que os servidores públicos estão, em sua maioria, com os salários congelados há pelo menos 5 anos. 5 anos. Né? E agora o Guedes e a direita querem introduzir um mecanismo de redução salarial. Bom, esses aí são de São Paulo. Então, vocês estão vendo aí, aparece o Kim Kataguiri, do DEM, ele que é um dos chefes aí do MBL, que tem gente da esquerda apresentando como um aliado, né, dos trabalhadores, o Kim Kataguiri, só porque ele assinou lá um pedidozinho de impeachment e disse que estava arrependido de votar no Bolsonaro. Né, supostamente arrependido, mas continua votando, junto com os bolsonaristas, tudo que interessa ao Bolsonaro e à direita. Está aí o Alex Mamente, do Cidadania, outro partido, né, que a direita, partido da direita, partido que é uma sublegenda do PSDB, que setores da esquerda que defendem a Frente Ampla também querem que esteja nas manifestações no dia 2 de outubro próximo. Bom, e está aí o PSDB, além dos bolsonaristas. Né? Bom, a PEC 32, ela também prevê que, através de parcerias públicos-privadas, o Estado possa privatizar a realização de qualquer serviço público, praticamente. É uma ofensiva brutal, né? Vai criar mecanismo de demissão dos servidores públicos, manteve formalmente aí a estabilidade, mas só que os mecanismos de avaliação abririam inúmeras possibilidades para demissão dos servidores. É um brutal ataque, né? É um ataque sem paralelos, que está sendo complementado aí por reformas administrativas nos estados e municípios. É o caso, por exemplo, aqui em São Paulo, do projeto de lei complementar PLC 26 do Dória, que vai no mesmo sentido, né, e retira uma série de direitos e garantias dos servidores, estabelecendo o fim da isonomia salarial. O salário do trabalhador vai poder ser reduzido e diferenciado. Você vai poder, por exemplo, ter na mesma escola 2 professores de matemática dando aula para a mesma série, mas ganhando salários diferentes. Né? É o que prevê a proposta do Dória, que segue aí o modelo do Bolsonaro. Bom, mas aqui, o que nós queremos chamar a atenção hoje é o seguinte, que esses setores que estão votando contra 12 milhões de servidores, que estão aprovando, mais uma vez, não é a primeira vez, as propostas do Bolsonaro, estão sendo apresentados por setores da esquerda como aliados, como amigos, e que a gente deveria, essa semana, inclusive, comemorando a adesão desses setores ao ato do dia 2, na semana passada, o presidente do PSOL disse que eles teriam que ser recebidos harmonicamente, com toda solidariedade por parte. Quer dizer, nós vamos ter que bater palma, né, se a gente seguir o conselho do Juliano do PSOL e de outros setores da esquerda, nós vamos ter que bater palma para o Dória, né, que está querendo esquartejar aí os servidores públicos, para o Kim Kataguiri do MBL, né, que é favorável não só à PEC 32, como à privatização de tudo, né, a todo tipo de ataque contra os trabalhadores. Bom, fica evidente, né, só essa medida por si só, se a gente, obviamente, tem tudo mais que eles aprovaram, aí, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que esses setores não são aliados dos trabalhadores e que não podem ser recebidos com afagos, né, pelo ativismo classista, pelos setores que lutam na defesa das reivindicações populares. É uma política criminosa defender essa medida, né, e justamente é preciso organizar uma mobilização combativa, convocar os trabalhadores no dia 2, para dar para esse tipo de gente, se eles ousarem, né, estarem nas manifestações da esquerda, a recepção que eles merecem. Né? Porque quem quer demitir, rebaixar o salário do funcionalismo, privatizar tudo, né? Ou seja, apoiar a política da direita e do Bolsonaro, não pode ser recebido, né, de maneira calorosa, né, ou com afagos pelos trabalhadores. Isso aqui não é a Bolsa de Valores de São Paulo.
né, para ter encenação de manifestação, para ter fingir que é a luta, né? A esquerda tem que mostrar que tem gente que não vai se dobrar a esse tipo de coisa criminosa, né, que é conciliar, capitular e colaborar com esses inimigos, esses abutres, inimigos dos trabalhadores, dos servidores públicos e de todo o povo brasileiro. Bom, é isso. Só lembrando que o Kim Kataguiri, por exemplo, do MBL, ele apresentou recentemente um projeto para demitir 500 mil de frentistas dos postos de gasolina, né, propondo o estabelecimento de bombas automáticas em todo o país para supostamente baixar o preço do combustível, demitindo os trabalhadores de postos de gasolina. É com esse tipo de gente, né, de gentalha, de fascista, de inimigo, que são nada mais do que moleques de capachos do Dória, que a esquerda, setores da esquerda, não toda a esquerda, quer se conciliar, quer, como diz a Ana Massa, dar abraços. Né? A Maria Ângela Abduch lembra que são amigos da onça, né? Exatamente, nem mais nem menos do que amigos da onça, né? Que prestes dispostos a colaborarem com a onça para devorar os trabalhadores, o funcionalismo e todo o povo brasileiro. E a onça não é só o Bolsonaro, né? Tem muito mais onça nessa floresta, né, do que a imprensa capitalista e setores da esquerda procuram apresentar. Bom, passando para o Davi, para ele contar aí o que está para acontecer, o que já aconteceu, né, no meio dessa crise, inclusive com a alta dos combustíveis, com 15 mil motoristas da Uber. Vai lá, Davi. Pois é, a Uber decidiu aí, sem mais nem menos, né, de uma hora para outra, demitir aí, enxugar, né, o quadro, né, porque parece que a situação está maravilhosa, né? As pessoas não estão se endividando aí, parcelando carros aí para sobreviver, para conseguir botar uma comida na mesa. A Uber me vem e demite aí 15 mil motoristas, né? Colocando 15 mil pessoas no olho da rua aí, sem nenhuma perspectiva de rendimento. E essa aí é a política, né? Que a direita adora, né? De botar a gente na rua, aumentar o número de moradores de rua, aumentar a miséria. E é uma coisa aí que tem chamado bastante atenção, né? Eu passo a bola para o Toninho aí, para ele comentar mais sobre esse caso, que é um caso muito interessante, né? Até porque a gente tem aí no nosso entorno aí muitas pessoas que têm buscado aí alguma renda nesse trabalho, né? Então isso aí vai acabar aí com muitas famílias, né? Vai colocar muitas pessoas em situação de extrema pobreza. É isso aí. É bom lembrar que esses sistemas de aplicativos como Uber criaram, se valeram aí das mudanças na legislação trabalhista, né, feito aí depois do golpe de Estado, como a chamada reforma trabalhista, para contratar gente com um verdadeiro regime de escravidão, né? E se valer da situação de desemprego no país, e você tem hoje milhões de trabalhadores trabalhando para esses aplicativos, como é o caso da Uber, como é o caso do iFood, sem nenhum direito trabalhista, né? E diante do desemprego e da miséria salarial, eu, por exemplo, tenho vários amigos professores, né, trabalhando aí de Uber, uns porque não estão se desempregados, outros porque mesmo empregado o salário não dá conta de sustentar, de pagar as despesas no final do mês. Bom, e aí a ilusão do trabalho no Uber, que no começo tinha uma remuneração um pouco mais favorável, menos desfavorável, né, para os trabalhadores, ela foi se invertendo totalmente, né? Hoje o ganho do trabalhador é muito pequeno, né? Todos os motoristas comentam aí, tem que trabalhar 12 horas, 10, 12, 14 horas por dia, né, para conseguir pagar as despesas, às vezes até a própria prestação do carro. Bom, é a situação de escravidão, né, que se introduziu no país, se aprofundou com o golpe de Estado, né, e é por isso que é necessário a mobilização. Bom, esse quadro que não é uma novidade do governo Bolsonaro, né, vem se intensificando com a crise econômica e com o golpe de Estado de 2016, mas, sem dúvida nenhuma, o governo Bolsonaro foi
está sendo importante para aprofundar essa situação. E amanhã o governo Bolsonaro completa 1000 dias, né, de presença no cenário político para a infelicidade do povo brasileiro, né? Em torno desse acontecimento, na sexta-feira, a Anistia Internacional publicou aí uma lista de 32 violações dos direitos humanos que teriam sido cometidas aí pelo governo Bolsonaro ao longo desses 1000 dias, né? O relatório, o documento denuncia a ausência de política específica para vários grupos, né? Cita ações do governo que resultaram em perda dos direitos dos trabalhadores, né? Bom, e traça aí dá destaque à questão do tratamento, né, da maneira como foi encarada pelo governo a questão da pandemia do Covid-19, né, quando o Bolsonaro, ao longo desse período, zombou do sofrimento do povo, né, com o país ultrapassando aí a marca de 600 mil mortos. Oficialmente vai ultrapassar nos próximos dias, mas todo mundo sabe que essa marca é uma marca... os números oficiais são totalmente falsos, né? As estimativas prevêem que algo em torno de 50% a mais os números verdadeiros. Para mostrar a falsidade dessa situação, nós vimos essa situação, a falsificação dos dados, né, numa rede privada, numa importante rede privada, a Prevent Senior, né, que justamente dedicada aí ao tratamento dos idosos, que foram aí os que mais sofreram, principalmente na primeira fase, né, com as mortes pela Covid-19. Né, e os dados aí ficou desmascarado aí, o que já era notório, que os dados foram adulterados para não apresentar que as mortes eram por Covid. Isso aí que muita gente está apresentando como um escândalo, um absurdo, é só a ponta de um iceberg, né, é só um pedacinho daquilo que de fato aconteceram nas falsificações, que aconteceram nos hospitais, que aconteceram nas redes municipais, estaduais e no governo federal, né? É até difícil prever, né? Tem alguns estudos da universidade que mostraram aí que as estimativas se situam entre 30% a 50% do número maior de mortos, quer dizer, que a gente poderia estar chegando nesse momento a algo de 900 mil mortos no país, né? Mas com certeza vai demorar ainda para que a gente conheça a realidade dos fatos, para o que vai ser necessário passar por cima de toda a falsificação feita ao longo desse quase 2 anos de pandemia, né, pelos governos, não só pelo governo Bolsonaro, mas por tudo. Mas o Bolsonaro não destruiu não foi só a pandemia, não foi só o genocídio da pandemia, né? O governo Bolsonaro, com o apoio de toda a direita, é bom lembrar que o Bolsonaro não chegou lá apenas pela vontade própria, né? Ele foi o beneficiário de toda uma operação golpista, que teve como primeiro passo a derrubada da presidenta Dilma, mas que teve como um passo fundamental, né, para a própria ascensão do Bolsonaro, a condenação e prisão ilegal, né, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi colocado por 580 dias nas masmorras lá de Curitiba, para que o Bolsonaro pudesse ganhar as eleições. Todo mundo sabe que Lula candidato, né, jamais Bolsonaro teria sido eleito, né? E agora, muitos setores que fingem fazer oposição ao Bolsonaro foram, na realidade, os pais do Bolsonaro, né? Garantiram todo o processo fraudulento de eleição do Bolsonaro, como o judiciário golpista, os partidos tradicionais da direita, como o PSDB e outros, né, que apoiaram, de fato, o Bolsonaro e até participaram da fraude junto, elegendo aí os seus chefes, seus caciques políticos em parceria com o Bolsonaro. O caso do Bolsodória aqui em São Paulo, do Witzel no Rio de Janeiro, né, do Leite, né, o Bolsogay lá no Rio Grande do Sul, do Zema em Minas Gerais, e por aí vai, pelo país afora, em que a fraude, né, contra o PT, contra o povo brasileiro, contra o ex-presidente Lula, garantiu a eleição
né, de toda essa massa de gente sem apoio, inclusive popular, né, sem nenhum prestígio. Né? Prova disso, inclusive, é que esses setores da direita, que se elegeram junto com o Bolsonaro, mostraram no último dia 12 que não conseguem mobilizar absolutamente ninguém. Né? E que o Bolsonaro tem um apoio, né? É um apoio minoritário, cada vez menor diante da situação de desgraça e sofrimento nacional. Bom, o fato é que nesses 1000 dias é bom lembrar que é por isso que é preciso intensificar as mobilizações, né? Que não dá para esperar por mais 365 dias, um pouquinho mais, né? Até as eleições do ano que vem, e pior ainda, né? Até janeiro de 2023, para uma possível substituição pelo Bolsonaro. E lembrando que se o Bolsonaro não for derrubado, a gente vai ser colocado diante de duas possibilidades: da própria reeleição do Bolsonaro, né? Ou, né, da sua substituição por uma coisa ainda pior, né? Por um representante genuíno da direita golpista, como João Dória, que nesse momento aparece como candidato preferencial da direita golpista, né? Igualmente repressivo, igualmente fascista, igualmente defensor, né, de todo tipo de ataque contra os trabalhadores brasileiros e da entrega da economia nacional, né, favorável aí à privatização da Petrobras, dos Correios. É só ver o governo em São Paulo, né, em que o Dória está privatizando até banquinho de praça, até balancinho de criança, né, parque, praça, área pública, tudo em São Paulo está sendo entregue aí, o Dória mostrando o tipo de governo, né, que ele pretende fazer, e além da política repressiva contra os trabalhadores sem teto, sem terra, moradores de rua, etc. e etc. Bom, é bom lembrar, destacar aí os 1000 dias, né, para que a gente reforce aí a importância da mobilização. E aí vou passar para o Davi para falar, porque nesse final de semana, começaram hoje e continuam amanhã, as plenárias do Bloco Vermelho, justamente para organizar a mobilização dos setores classistas para o próximo dia 2. Davi, fala um pouquinho, em geral, da plenária e do que está rolando aí, o que já aconteceu, o que vai acontecer aí no Rio de Janeiro. Bom, companheiros, a plenária do Bloco Vermelho é uma plenária que está acontecendo em todo o país. Aqui no Rio de Janeiro, hoje foi realizada uma plenária na quadra do Sintel, na Tijuca, e amanhã vai ser realizada uma plenária no Jacarezinho. Esse momento é muito importante para a gente impulsionar essa política aí da política combativa, né? E não deixar, a questão do Bloco Vermelho é muito importante para a gente não deixar que a direita se infiltre nos atos da esquerda, né? A gente viu aí que os atos do dia 12 foram um verdadeiro fracasso, que essas direitas não têm nenhuma base social mais, que foram um verdadeiro fracasso, então tudo indica que eles vão tentar se infiltrar nos atos da esquerda para sabotar o movimento, como tem acontecido muito, né? Tanto por parte da direita, obviamente, quanto por parte da esquerda mesmo, a esquerda pequeno-burguesa, né? A gente tem visto aí, como o Toninho citou muito bem, o presidente do PSOL chamando o Kim Kataguiri para participar dos atos da esquerda, que é o maior absurdo, né? O cara que quer botar 500 mil aí de trabalhadores na rua só para usar bombas automáticas aí nos postos de gasolina. É o cara do MBL, que defende a privatização total do ensino público, privatização total do sistema de saúde. São esses inimigos do povo que um setor da esquerda aí quer empurrar goela abaixo nos atos da esquerda. É importante a gente reforçar essas atividades aí, essas plenárias do Bloco Vermelho, porque existe uma tentativa de sabotar o movimento através das chamadas operativas, né? O companheiro Toninho já falou muitas vezes sobre isso, né? Então, a esquerda ela se articula em pequenos grupos, e esses pequenos grupos, né, sem o aval da base, né, da base do movimento, que realmente o pessoal que participa da luta contra o golpe, não reconhece nenhum posicionamento da base. Eles decidem quando vão ser os atos, se vai ter ato, onde vai ser o ato. Então, o pessoal está numa luta árdua aí para fortalecer, ampliar os blocos vermelhos, que vão sair às ruas aí em todo o Brasil. E aproveito também para dizer que nós teremos novidades aí nos atos do dia 2, porque
a bateria popular Zumbi dos Palmares, né, que é a bateria da vanguarda, né, da luta contra o golpe, a bateria mais famosa aí que tem tomado a cena aí nos atos em todo o país, ela vai ser inaugurada em várias cidades. Então, é importante aí que os companheiros compareçam às plenárias para a gente não deixar que a direita sabote a luta contra o golpe, né? Existe um setor da esquerda aí que está apoiando essa política da direita, que é essa política da frente ampla, para lançar aí um candidato aí que substitua o Bolsonaro praticamente só na aparência, né? Mas que mantém aí a cartilha de política de terra arrasada que o Bolsonaro tem tentado aí e tem conseguido, de certa forma, implementar no Brasil. Então, aqui no Rio, amanhã, a plenária vai ser realizada no Jacarezinho. Nós temos aí companheiros aí do PT que são muito próximos ao PCO aqui do Rio de Janeiro. É importante que a gente mobilize as massas, né? Principalmente os setores mais populares, os setores mais carentes, né? E é importante que a gente apresente uma ampla pauta aí de reivindicações que atenda aí os interesses da classe trabalhadora, né? Como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais, para que nós consigamos contratar mais trabalhadores, a reestatização das empresas privatizadas pelos governos aí dos neoliberais, aí, dos pais do Bolsonaro, né, do Fernando Henrique Cardoso. Então, nós temos que ampliar essa pauta, né? Vacina para todos, que essa história da vacina não está sendo bem discutida pela esquerda, existe uma sabotagem muito grande por parte do governo acerca das vacinas, e auxílio até que realmente a pandemia acabe. Então, hoje em São Paulo, nós tivemos aí um evento também, aproveitando aí para falar também sobre a escola marxista, né? Nós tivemos aí hoje o lançamento da nova escola marxista, a 5ª edição, que é uma atividade do PCO fundamental na atual etapa da luta política, para esclarecer alguns conceitos importantes. Isso também serve para aproximar as pessoas que querem ter contato com a teoria política, né, com o marxismo, para a gente ter uma melhor orientação na luta contra o golpe, né? Porque sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. Passa a bola para o Toninho. Ok, caminhando para a gente chegar no finalzinho aqui do nosso programa, nós falávamos no começo sobre a manipulação aí das pesquisas, né, das pesquisas eleitorais, mas não é só no terreno das pesquisas eleitorais propriamente ditas que a burguesia procura manipular, né? Já que as pesquisas, ao contrário do que matematicamente elas indicariam, como sendo uma apreciação, né, uma amostra da situação, da realidade, elas são, obviamente, uma peça de campanha, né, um instrumento muito utilizado pela burguesia, pela imprensa capitalista, para fazer campanha em função dos seus propósitos. Bom, um exemplo disso foi dado nessa semana pelos dados divulgados aí pela pesquisa da Folha acerca da confiança nas instituições, né? Então, a Datafolha procurou apresentar aí resultados, primeiro em relação à presidência da República, né? Que mostrou aí uma piora, também é óbvio, né? E que supostamente eu achei o número muito, muito, muito baixo, né? Só 50% dos entrevistados manifestaram desconfiança em relação à presidência da República, né? O que denotaria alguma confiança, né, ou uma situação de imparcialidade ainda de metade da população. Obviamente, um dado que, com certeza, né, não corresponde à realidade. Não é só quem está aqui, basta olha aí na sua família, né, na sociedade de uma maneira geral, vá no bar, vá no mercado, você vai ver aí a confiança. Bom, mas um dado que a gente queria destacar aqui hoje, é que, segundo essas mesmas pesquisas, haveria um apoio, embora a pesquisa tivesse apontado que há um crescimento da desconfiança em relação à presidência da República, haveria uma confiança popular, sabe em que setor, gente? Nas Forças Armadas. Supostamente, o Datafolha procurou apresentar que as Forças Armadas ficaram em primeiro lugar no ranking da confiança popular.
segundo o Datafolha, 76% da população confia nas Forças Armadas. Aí eu sou levado ingenuamente à seguinte conclusão: o povo brasileiro não deve saber que o Bolsonaro é militar, né? Não sabe que o Mourão é militar, não sabe que ministros como o general Pazuello, o pessoal deve pensar que o general é porque ele era general da banda, né? Como um sambista famoso no Rio de Janeiro, que era o general da banda. Não. Então, há uma... Está aí a manchete, o texto, né, publicado aí pelo jornal Extra, né, que onde vocês podem olhar, ele está falando exatamente isso, que as Forças Armadas ficaram novamente com o primeiro lugar no ranking de confiança popular, 76%. Bom, se você acreditar em pesquisa, né, você vai ir na imprensa capitalista de maneira geral, você vai ser levado a acreditar de que o povo brasileiro seria um povo de idiotas, né, que rejeita muito pouco ainda o Bolsonaro, né, e até um contrassenso, porque ao mesmo tempo as pesquisas apontaram nessa semana que o Lula lidera aí com larga margem. No caso da Datafolha, chegou-se aí ao número de 56% contra cerca de 30% do Bolsonaro no eventual segundo turno, né? Mas você veja que a pesquisa ela tem um interesse muito claro, né? Nesse momento, há um interesse em mostrar que o Lula, de alguma maneira, lidera as pesquisas sem fazer campanha, que ele não precisa ir para as ruas, ele não precisa fazer nada, pode ficar tranquilo em casa, esperando pelo resultado da eleição no ano que vem. E, por outro lado, né, a pesquisa visa difundir uma confiança que, obviamente, não existe nas Forças Armadas, né, que, obviamente, a população sabe que são os militares golpistas, criminosos, que são responsáveis, né, por essa situação. Não é um problema, ao contrário, né, da campanha enganosa da imprensa capitalista, dos políticos da direita e até de setores da esquerda. Todo mundo sabe que os militares estão comprometidos, são os responsáveis. É o partido militar, né, o verdadeiro partido que, nesse momento, junto numa frente com partidos da direita, governa o país, né, comanda o país e está levando o país para esse buraco, né, que a imprensa golpista procura esconder e atribuir no máximo como se fosse uma responsabilidade individual do Bolsonaro, como se o Bolsonaro sozinho, né, fosse conseguir cavar esse buraco tão fundo em que ele está metendo o país nesse momento. Bom, caminhando para encerrar, vou passar para o companheiro Davi destacar aí uma breve nota sobre a situação internacional, que nós falamos essa semana aqui, em vários momentos, aí sobre a situação de colapso, né, dos refugiados haitianos, principalmente aí na fronteira do México com os Estados Unidos. E, bom, apareceu aí uma suposta solução, né? Os Estados Unidos apresentaram aí aquilo que poderia ser uma solução. Bom, vamos ouvir do Davi para ver qual é a ideia de gênio, né, dos norte-americanos para abrigar aí os refugiados haitianos. Bom, o imperialismo estadunidense aí apresentou, como o companheiro Toninho falou, uma excelente ideia aí para resolver o problema dos haitianos, né? Vou ver se a produção coloca uma foto aqui do acampamento maravilhoso que os Estados Unidos quer mandar os imigrantes haitianos, tá? Produção? Bem, é aí. Prisão de Guantánamo. Estados Unidos quer mandar os migrantes para a prisão de Guantánamo, né? É o lugar onde os Estados Unidos tortura e mantém presos políticos, né? Que para eles seriam terroristas, mas que na verdade são presos que atuaram politicamente contra o regime de opressão dos Estados Unidos. Então eles querem mandar esse povo aí que está completamente desesperado, né? E vale lembrar também que boa parte dos problemas do Haiti foram causados pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre interveio aí na OPEP, né, para estabilizar a OPEP, principalmente porque existe uma política dos países do Caribe para regular o preço do petróleo, né? Então, os Estados Unidos sempre teve a mão ali, né? As botas dos Yankees sempre esteve presente, eles sempre estiveram presentes ali no Haiti
para desestabilizar a região. Inclusive, recentemente, né, tem notícias aí falando sobre isso, que há um envolvimento grande aí da CIA com a morte do presidente haitiano, né? Envolvimento de forças aí, mercenários colombianos com a CIA para o assassinato do ex-presidente haitiano. Aí tem também uma foto, aí, a produção está colocando as fotos, do tratamento dado aí aos migrantes, né? Chicotada, né? Parece até que eu estou vendo aquele filme, Toninho, Django Livre, né? Pessoal, os escravos sendo açoitados aí, né? Porque é absurdo a forma como os Estados Unidos tratam aí os haitianos, né? A gente tem visto aí, é assim que os Estados Unidos é considerado democrático, né? Essa é a democracia, é a forma democrática como os Estados Unidos tratam os povos oprimidos, né? Os refugiados, que na verdade não têm eira nem beira, né? Porque se eles pudessem escolher, eles não iriam para os Estados Unidos, né? Com certeza não, até porque nos Estados Unidos os negros, os latinos são tratados aí como cidadãos de segunda classe, né? Vivem em subempregos. Então, para o povo estar indo para os Estados Unidos é porque a situação está insustentável no país deles. E passa a bola para o Tony aí para ele falar mais sobre esse caso, que é absurdo, né? Só destacar aí as imagens que vocês viram aí. Vocês viram imagens, primeiro, dos refugiados haitianos aí numa situação de calamidade, fome, né, tentando atravessar o rio que cruza aí na fronteira do México com os Estados Unidos, né, onde, sob a ponte desse rio, chegaram a se concentrar aí 15 mil haitianos. Né, uma situação... bom, e o tratamento, como o Davi destacou aí, né, o pessoal foi tratado aí açoite, né, teve a tal ponto, né, que houve aí toda uma crise ao longo dessa semana que levou aí à renúncia, né, do encarregado, né, pelas negociações por representar os interesses dos Estados Unidos junto ao Haiti, né, diante do tratamento dado aí aos haitianos, quase cerca de 15 mil haitianos que estavam aí tentando atravessar o Rio Grande, né, para chegar aos Estados Unidos. Bom, e aí apareceu aí a denúncia hoje na imprensa de que os Estados Unidos estão considerando usar a base de Guantánamo, né, a base que há muito tempo está prometida de ser fechada, e os Estados Unidos estão pensando numa maneira... obviamente, tudo isso tem a ver com uma provocação também contra Cuba. É bom lembrar, né, que a base de Guantánamo está sediada em território cubano, né, que de maneira ilegal é mantido sobre a posse, né, dos Estados Unidos, e por conta de acordos comerciais lá do passado, pela imposição, obviamente, militar dos Estados Unidos diante dessa situação. Bom, é uma demonstração muito clara, para a gente fechar, da política, daquilo que foi chamado por setores da esquerda do mal menor, que seria o Biden, né, que mantém, né, nesse aspecto e em tudo aquilo que é fundamental, a mesma política do Donald Trump. Né? É a continuidade do governo Trump. Né? A gente viu essa questão na situação do Afeganistão, nos ataques a Cuba e a Venezuela, e nós estamos vendo agora no tratamento dado aí aos refugiados haitianos. Né? A demonstração de que essa conversa fiada de mal menor, né, de apoiar aí o candidato da direita, né, menos mal, supostamente, contra o candidato da direita mais malvado, né, como querem nos fazer crer aí setores da esquerda, inclusive no Brasil, é um beco sem fundo. Bom, nós vamos terminando por aqui, agradecendo aí ao pessoal que, mesmo a gente com horário incerto e com pouca divulgação, conseguiu aí nos alcançar, uma audiência expressiva. Muito obrigado a vocês. Compartilhem, avise o pessoal. Resumo do dia de agora em diante, é de segunda a sábado. Né? Nós vamos ter aqui equipes diferentes revezando aí nos sábados para apresentar o programa. E amanhã a gente volta. Nós vamos estar junto com vocês aqui no resumo da semana, né? Apresentando aí um balanço dos principais acontecimentos da semana e das perspectivas
para a próxima semana, que promete, né, com a mobilização marcada para o sábado, dia 2 de outubro, por Fora Bolsonaro, Fora Dória e todos os golpistas. Um abraço a todos vocês, obrigado aí pela participação, pela companhia, e um abração ao companheiro Davi, que esteve conosco nessa jornada. Um abraço, Davi. Um abraço, companheiros. Até a próxima.